Boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para transmitir a mensagem do Senhor. O meu maior desejo é que o Senhor fale a vocês hoje e não eu. Que o Santo Espírito de Deus possa tocar nos nossos corações nessa noite, possa falar a você e a mim também. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de cursar o magistério. O magistério era um curso, para aqueles que não sabem, para a formação de professores. Então, você fazia o magistério e te dava direito a dar aulas de educação infantil e ensino fundamental 1. E no magistério, nós fazemos muitos estágios. Nós fazemos estágios em escolas públicas, estaduais e municipais. E fazemos estágio em escola particular também. E temos alguns estágios menores, com poucas horas, em lugares específicos. E nós tivemos que fazer estágio num lugar que se chama Casa Transitória. Eu não sei se hoje ainda tem esse nome, mas era um lugar onde crianças carentes iam estudar. E essas crianças carentes não eram só carentes, eram crianças filhas de presidiários que estudavam ali naquele lugar. E nós tínhamos que ir e dar uma aula para aquelas crianças. Como nós não conhecíamos as crianças, nós pensamos, então nós vamos organizar a aula, mas para ficar um pouco mais legal, para a gente pegar uma amizade com as crianças, a gente pode começar perguntando o nome deles e o que eles gostariam de ser quando crescessem. Assim a gente vai conhecendo, vai interagindo com eles e a gente vai ter uma aula melhor e mais legal. E nós combinamos porque éramos eu e mais uma amiga, éramos em dupla. Esse estágio era feito em dupla. E nós fomos. E chegamos na sala de aula, eram muitas crianças, eram crianças pequenas por volta de 8, 9 anos. E nós começamos ali a perguntar então para as crianças, né? Começando a nossa aula. Como é seu nome? Aí respondia o nome. E o que você quer ser quando você crescer? Aí alguns responderam, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser dentista. E assim foram cada criança dizendo o seu nome e o que gostaria de ser quando crescesse. E até que nós chegamos num menino, que eu não me recordo o nome dele, mas perguntamos para ele o que ele gostaria de ser quando ele crescesse. E a resposta foi muito interessante, nós até ficamos empolgadas com a resposta dele. Ele disse, eu quero ser como meu pai. Nossa, que legal, você quer ser como seu pai, muito bem. E o que seu pai faz? Meu pai é ladrão. Quando nós ouvimos a resposta dele, nós ficamos até imóveis, sem saber o que dizer. O que diríamos para aquele menino agora? E assim nós respiramos fundo. Nossa! E você? Já fomos para outra criança. Não entramos em muitos detalhes com eles, não. E aquela resposta impactou a minha vida de uma tal maneira que eu não consigo me esquecer daquele dia. E eu parei para pensar, sabe? O que nos influencia? E aí eu fui pesquisar um pouco e tem 2 pesquisadores do comportamento humano, são eles Piaget e Vygotsky, que eles dizem que a criança, ela observa e aí ela imita. Então o que acontece? A criança, dependendo com quem ela vive, a maioria delas com os pais, então elas observam tudo que seus pais fazem e elas imitam todas as atitudes dos pais. E aí veio a calhar com a resposta do menino. Por quê? O que ele queria ser? Como o pai dele, porque ele estava imitando o pai dele. E aí a gente pode pensar no seguinte, então, se as crianças imitam os pais, ou
né, aquelas que não têm pais, aquelas que convivem com elas, e pode ser um irmão mais velho, pode ser um tio com quem ela convive muito. Então, se elas imitam essas pessoas, a maioria delas os pais, então toda a responsabilidade do que a pessoa, a criança vai virar, é dos pais, certo? Então, se um pai, ele é bem-sucedido, o filho vai ser bem-sucedido. Se um pai é honesto, o filho vai ser honesto. Mas e se um pai for desonesto? O filho vai ser desonesto. Se um pai for ladrão, o filho vai ser ladrão. Se um pai for um mentiroso, o filho vai ser um mentiroso. Se ele for um adúltero, o filho vai ser adúltero. E tantas outras características, se ele for agressivo, o filho vai ser agressivo. E as pesquisas mostram que os filhos que convivem com pais que brigam muito, se agridem tanto verbalmente quanto fisicamente, esses filhos têm uma grande perda, eles têm uma dificuldade tremenda de relacionamento quando eles crescem. E eles passam a duvidar até mesmo de que o casamento seja uma boa escolha, porque eles vivenciaram algo completamente diferente disso. E eles não querem viver aquilo que os pais deles viveram. Então a gente para pensar e está determinado o futuro do filho. É só olhar para o pai. Se eu olho para o pai, eu vejo o que o filho será. Mas não é bem assim. E nós podemos agradecer por isso. Porque coitado dos filhos que não têm culpa de nada do pai ser desonesto e agora ele carrega essa carga por uma escolha que o pai fez e não foi a escolha que ele fez. E agora, eu quero te convidar para junto comigo a gente abrir a Bíblia, para nós lermos um pouquinho uma história. Na verdade, eu vou contar a história, porque eu gosto muito de contar histórias e as crianças que estiverem aí podem acompanhar e aí fica bem mais dinâmico. Mas está escrito no livro de 1 Samuel, essa história, a partir do capítulo 1. Tá bom? E aí vai seguindo ao longo dessa história. E lá no livro de Samuel, vem contando a história de uma família em que uma mulher, um marido era casado com a esposa. Eram só os dois, Eucana e Ana. Esse era o casal. Só que existia um problema. Ana não conseguia ter um filho. Imaginem só, a frustração dela por não ter um filho e a frustração de Eucana em não poder ter descendentes. Isso era uma frustração muito grande, principalmente na época. Hoje a gente percebe muitos casais fazendo inseminação artificial para poder tentar ter um filho, caso eles não possam naturalmente. E imaginem aquela época que o filho era muito importante para eles. E não era um, eram vários filhos. Mas Ana não conseguia. E aí Eucana agora toma uma decisão. Eu vou, então, arrumar uma outra mulher que possa me dar filhos. Mas Ana, eu te amo. Eu vou continuar te amando, você vai continuar sendo minha esposa, mas eu preciso de filhos. E aí Eucana se casa com uma outra mulher, que se chama Penina. E a Penina começa a ter muitos filhos. E agora ela passa a humilhar Ana. E Ana agora sofre muito, porque além dela não conseguir ter filhos, essa é a maior frustração dela, mas ela convive com uma pessoa muito má. Uma pessoa que fica o tempo todo falando para ela, jogando na cara dela que ela pode ter filho e Ana não pode. E agora Ana perde a vontade de viver. Ela não tem mais motivação para viver. E a única esperança de Ana é ela se jogar aos pés de Deus. Em uma determinada festa, eles tinham o costume, né? Eucana era levita e ele ia sempre
às festas, aos cultos determinados, nas datas determinadas, à cidade de Siló, que era onde tinha o templo lá onde eles adoravam. E uma dessas idas, Ana entra no templo e agora ela clama, ela chora, ela ora diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e ela implora para Deus ter misericórdia dela, para Deus olhar para ela e para Deus atender o clamor dela. O sacerdote, ele estranha tudo que Ana está fazendo, porque pensa em uma pessoa prostrada e chorando e meio mexendo só os lábios, porque ela não saía som, e ele agora olha para ela e diz: você está bêbada? O que você está fazendo aqui na igreja, no templo? Bêbada desse jeito? Você precisa sair daqui. E agora a Ana fala: não, eu estou com meu coração dilacerado, meu coração está muito triste, angustiado. Eu estou clamando ao meu Deus, eu não estou bêbada. E aí o sacerdote se vira para ela e diz: vai em paz, Deus vai atender o seu pedido. E foi exatamente isso que aconteceu. Ana foi para sua casa e tempo depois ela engravidou de um bebezinho. Só que lá naquele dia Ana fez uma promessa a Deus. Ela prometeu: Senhor, se o Senhor atender o meu pedido, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser dedicado a ti. Eu vou devolvê-lo ao Senhor. E Ana teve o filhinho dela. Nasceu um lindo menininho. Ela deu o nome dele de Samuel. E Samuel, até os 2 anos, enquanto mamava, aproximadamente 2 anos, ele ficou com sua mãe. Depois disso, ela levou Samuel até o templo. E aí a gente para pensar agora na situação. Ana tinha um problema dentro da casa dela. E ela pegando Samuel e levando-o para o templo, talvez pudesse salvar Samuel. Por quê? Pela influência ruim que ela vivia, que ele viveria na casa dela, dos pais, talvez ele seria mal sucedido se pensasse como Piaget e Vygotsky. Mas o templo, naquela época, Eli, a Bíblia vem falando que Eli foi um sacerdote que se afastou de Deus. Ele não ouvia Deus. Ele precisava ter corrigido seus filhos eram muito maus. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles faziam tudo que não era de acordo com a vontade de Deus. Eles transgrediam o templo, eles chegaram ao ponto de levar mulheres para dentro do templo. Eles usavam os utensílios do templo, eles não poderiam fazer isso. Eu quero ler com vocês aqui um pedacinho do livro Patriarcas e Profetas, onde vem contando essa história um pouquinho mais detalhada. Se você nunca leu e quiser ler, vale muito a pena, é uma leitura muito boa. Esse livro vem contando dos nossos patriarcas, né, os primeiros e os profetas que foram existindo. Mas eu quero ler para vocês aqui na página 424 desse livro, que vem falando sobre Ofni e Finéias. Olhem só o que vem falando aqui. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor. Esses sacerdotes infiéis também transgrediam a lei de Deus e desonravam o ofício sagrado pelas suas práticas vis e degradantes. Todavia, continuavam a poluir com sua presença o tabernáculo de Deus. Muitos dentre o povo, cheios de indignação anticorrupto procedimento de Ofni e Finéias, deixaram de subir ao lugar designado para o culto. Assim, o serviço que Deus ordenara era desprezado e negligenciado, porque se achava ligado com os pecados de homens ímpios, ao mesmo tempo em que aquele cujo coração era inclinado ao mal se tornavam audazes no pecado. E vem falando muito mais deles. Eram homens muito maus. E agora, Ana vai levar Samuel para viver aonde? Ele tinha só 2 aninhos. E agora ele vai viver no meio de pessoas más como essa. Então,
de Samuel estava decidido. Acabou para Samuel. Ele ia ser infiel como Ofni e Finéias e como Eli, porque Eli, Deus advertiu ele, Eli, você precisa corrigir seus filhos, você precisa falar com seus filhos. Mas Eli não atendia. Coitadinhos dos meus filhos, eu vou ficar brigando com eles o tempo todo. Eles não estão fazendo nada de tão mal assim, enquanto eram crianças. Mas quando cresceram, o que viraram? Homens muito maus, que não temiam ao Senhor. E Samuel foi morar com essas pessoas. Mas Samuel, a Bíblia vem falando, tomou uma decisão muito importante. Ele decidiu não se influenciar, não ser influenciado por nenhum daqueles homens. O patriarca vem falando que ele se afastava, ele evitava Ofni e Finéias, estar muito próximo a Ofni e Finéias, por toda a maldade que eles faziam. E Samuel, ele cresceu, um menino tão bom. Aqui na Bíblia, o texto que foi lido no começo, 1 Samuel 2:26 diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Samuel, ele foi um jovem que trouxe alegria novamente para a vida de Eli. Ele amava muito Samuel, porque Samuel era um jovem, um menino temente a Deus. Ele decidiu que a influência dele viria do céu e não daqueles homens com quem ele convivia. Sabem que Deus, ele escolhe sim os seus sacerdotes, aqueles que ele quer que ministrem para ele, que falem dele, que dirijam o povo, que dirijam as famílias, porque cada família tem o seu sacerdote. Mas quando o sacerdote não faz o seu papel, quando o sacerdote decide se afastar de Deus, toma a decisão de ser influenciado por outras coisas, Deus suscita jovens, suscita meninos, como ele suscitou, como ele levantou Samuel, um jovem fiel, que agora, sabem o que está escrito aqui? Nenhum profeta, ninguém teve a autoridade que Samuel teve na idade que ele teve. Eles eram todos instituídos depois dos 25 anos, mas Samuel não. Ele era ainda um menino quando foi chamado. De noite, quando Deus chamou Samuel, a princípio ele não entendeu a voz de Deus. E foi procurar Eli, pensando que Eli que estava o chamando. Mas depois de 3 vezes, na 4ª vez que Deus chamou, Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus queria ter falado com Eli, porque Eli tinha sido escolhido para isso. Mas Eli não deu ouvidos. E agora Deus levanta um menino, um jovem, bem novinho, para ouvir o que Deus queria dizer. E para continuar a sua obra, porque a obra de Deus nunca para. E hoje eu quero dizer para vocês, quem está te influenciando? Você jovem, você adolescente, quem está influenciando a sua vida? Você criança, por quem você está sendo influenciado? Quem você está imitando? Quem você está seguindo? Deus quer que você siga a Ele, que você imite a Ele, que Ele seja a influência da sua vida, que Ele guie os seus passos, que Ele te transforme, para que você possa ouvir Ele falar com você. Samuel, agora você vai e faça isso. Foi isso que Deus fez. Deus disse para Samuel tudo o que iria acontecer com Eli e com seus filhos. E Deus quer usar você hoje. Mas você precisa deixar Deus te influenciar. E como foi a vida de Samuel depois que ele deixou Deus influenciá-lo? Como foi? Foi de fidelidade,
sempre fazendo a vontade de Deus. E Deus falava com Samuel, e Samuel atendia o que Deus falava. E ele advertiu o povo, e ele ungiu o primeiro rei de Israel. O rei Saul foi ungido por Samuel. E quantas vezes Samuel advertiu Saul de que ele estava fazendo coisas erradas, porque Deus falava com ele e dizia o que ele devia fazer. Samuel ungiu o segundo rei de Israel, o rei Davi. Deus quer usar você hoje. Deus quer ser a sua influência. E sabem que as marcas da influência de Deus na vida de Samuel marcaram profundamente muitos corações naquela época e marcam muitos corações até hoje. Deus quer marcar o seu coração. Ele quer que a influência dele marque o seu coração, para você poder marcar muitos corações com a sua influência. E se você deixar Deus fazer isso com você, a sua vida vai ser completamente transformada, vai ser completamente diferente. O seu desejo vai ser fazer a vontade do teu Deus. O seu desejo maior vai ser deixar o teu Deus feliz e falar para as pessoas desse amor tão grande que Ele tem e do quanto Ele deseja nos salvar. Eu quero te convidar para que você possa entregar a sua vida hoje para Deus. Entrega, deixa Ele fazer uma obra em você, deixa Ele te influenciar, deixa Ele marcar a sua vida para sempre, para que você possa marcar a vida de muitas pessoas que estão ao teu redor e pessoas que você nem imagina, porque hoje nós temos a tecnologia, eu não sei quem está me assistindo aqui, mas Deus sabe. Deus te conhece e Ele quer falar com você. É com você que Ele está falando. Ouça o chamado de Jesus. A música que vai ser cantada agora diz assim: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, eu irei. Que essa possa ser a sua oração hoje. Que Deus toque fundo no seu coração e você possa fazer essa entrega que Ele deseja que você faça. Que Deus te abençoe. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.